Olá, minha gente, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para, sem querer, mas obrigado, pelas circunstâncias, pelos fatos, como brasileiro, falar da situação do Rio de Janeiro, do desespero do povo pobre e coitado do Rio de Janeiro, que caiu na esparrela da violência de uma forma muito cruel. A intervenção federal no Rio de Janeiro, como aliás até antes da intervenção eu tinha preconizado, nos trouxe uma certa esperança no sentido de que as forças que compõem a intervenção iriam frear, sobrestar a violência, minorar o sofrimento daquela gente, principalmente nos morros, nas favelas, que estão debaixo de bala de tiroteio. Tem informação, como já falei outra vez aqui, que a maioria das famílias que ficam em casa ficam deitadas no chão, num colchãozinho, com medo de bala perdida. Com razão. Que civilização é essa? Meu Deus! Os grupos que lá atuam de maneira desalmada. Não respeito nada. Não respeito nada. Agora, nessa esteira, dos fatos, dos acontecimentos no Brasil, de tanta violência em todos os estados praticamente, foi criado o Ministério da Segurança Pública, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Não sei por que extraordinário, que não tem nada de extraordinário, é uma coisa que já vinha sendo preconizada e necessária há muito tempo. Nós pensamos também que isso seria um reforço, mas nós estamos vendo os acontecimentos lá no Pará, no Amazonas, no estado de Goiás, no próprio Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, no território nacional. E a segurança pública, esse Ministério da Segurança Pública, como antes vinha conduzindo o Ministério da Justiça, esse Ministério da Segurança Pública está conduzindo da mesma forma, praticamente, de forma burocrática. Olhe, eu tenho uma palavra aqui para revelar, que não é segredo para ninguém, todo mundo sabe. Com bruto, só a brutalidade resolve. Não adianta querer cercar com habilidades o problema da violência no Brasil. Não adianta. Não adianta porque isso dá muito mais força para os marginais. Eles pensam que já venceram a batalha e que estão no domínio e avançam muito mais. A ousadia é muito grande, meu Deus de Israel. E sempre maltratando, machucando, matando as pessoas. A tranquilidade desses focos do povo brasileiro, nesses focos de violência, não existe mais. Esse dia mesmo já vi uma mãe desesperada lá no Rio de Janeiro,
dizendo que a gente sabe que as criancinhas não podem mais nem ir à escola. Isso foi lá na Rocinha, que não pode mais nem ir na escola, porque lá tivemos lá, segundo revelou a imprensa, umas 7 horas de guerra cerrada, tiroteio. Meu Deus de Israel, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Onde é que está o aparato de segurança do próprio estado do Rio de Janeiro, da intervenção que foi feita e do próprio Ministério de Segurança Pública? Afinal de contas, todo o investimento, toda a dinheirama que o Estado brasileiro está colocando nessa situação está servindo para quê? Depois da intervenção no Rio de Janeiro, depois da segurança, da criação do Ministério de Segurança Pública, parece que as coisas pioraram. Os criminosos estão peitando e pelo jeito o lado deles está levando vantagem. Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a matança aumentou. A matança aumentou. Aumentou também em todo o território brasileiro. Em território paraense, diz que está um absurdo. Isso é o que sobra lá, o que sai da imprensa para o resto do Brasil. Mas lá nas periferias de Belém, diz que é um terror. É um terror, tanto dos bandidos como do aparato de segurança. Onde vamos parar? Confiar em quem? Meu Deus do céu. Então eu volto mais uma vez aqui para falar de segurança pública, para dizer a esses que estão na frente que não adianta cercar a fera. O remédio, todos vocês sabem, todos nós sabemos. Se o governo não entrar com tudo, com toda a força, combatendo a criminalidade, inclusive com medidas excepcionais. Com o excepcional, temos que tratar excepcionalmente as coisas. Não se pode tratar esse assunto da violência no Brasil como se fosse uma coisa normal. Não é. Minha gente, aqui em Brasília, no Distrito Federal, a coisa está muito feia. Esses dias mesmo, essa semana passada, um soldado da Polícia Militar aqui de Brasília matou a ex-namorada e alvejou um colega dela, um amigo dela, com 2 ou 3 tiros. Não morreu o rapaz, por sorte, mas a moça, coitada, que já vivia apanhando dele, não teve escapatória, morreu. E assim aqui no Distrito Federal, a situação tem se agravado. O governo anuncia estatísticas mentirosas, dizendo que a criminalidade caiu e não caiu, porque pelo que está acontecendo aí, não tem. A criminalidade aqui em Brasília, no Distrito Federal, não diminuiu, está aumentando, porque a insegurança é muito maior. É muito maior. E assim o Brasil todo vai de roldão na violência, na criminalidade. É terrível. Causa mesmo muito medo a todos nós. Esses dias eu até postei no Facebook uma palavra que diz que uma das tarefas mais difíceis hoje que temos aqui em Brasília é andar nas ruas. Em Brasília, no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Belém, por aí afora, Manaus,
toda parte os grupos estão organizados, estão assombrando, estão assustando, levando intranquilidade para o povo. Senhor ministro da Segurança Pública, eu postei uma mídia aqui com muita esperança, falando que Vossa Excelência, pelo histórico de homem público sério, iria enfrentar essa situação de forma dura para resolver o problema. Mas, seu ministro, já temos aí mais de mês e ainda não surtiu efeito nem a intervenção federal no Rio e nem a criação do Ministério Público. Essa coisa de ficar reunindo secretário de segurança já estão todos calejados lá de enfrentar o problema e não resolver. A resolução do problema tem que nascer aqui de Brasília, do Ministério de Segurança Pública. Foi para isso que ele foi criado. Ministério extraordinário. Quando diz extraordinário é porque é uma coisa que está sangrando mesmo ali, é sangria desatada. Então nós temos que esperar muito mais do Ministério de Segurança Pública. Agora o atual ministro e sua cúpula tem que acordar. Tem que acordar e entrar na sociedade brasileira com um plano sério, com um plano de resolução dos problemas de violência, acima de qualquer outra coisa, porque a vida do ser humano é o bem mais precioso. E se não for com medidas duras, definitivas, não se resolve o problema na violência do Brasil. Meus amigos, minha gente, quero agradecer mais uma vez, voltei a essa tribuna, já tenho falado muita aqui nesse espaço de violência no Brasil, mas retornei novamente com o assunto porque continua me preocupando cada vez mais esse tema. Porque nós temos a incompetência nesse Brasil, nesse país, nesse setor, campeia de todas as formas. Por quê? Por falta de coragem? Se não tiver coragem, não resolve o problema. Muito obrigado.